Olá, Fingi ser seja minha esposa bem-vindo. por uma semana? Hoje vou te contar uma história que aconteceu aqui no Brasil, numa A cidade Bia do pode interior jantar de com a São Paulo. gente sempre? É uma história sobre segundas chances, sobre coragem e sobre como o amor pode aparecer nos lugares mais inesperados. Pegue seu café, fique confortável, porque essa história vai mexer com seu coração. A tarde de quinta-feira estava quente quando Carmela Dias estacionou seu carro em frente à Escola Municipal Professor Anísio Teixeira. Ela olhou o relógio no painel. 17h45. 15 minutos adiantada, como sempre. Carmela não gostava de atrasos. Na verdade, depois que Helena foi embora, ela não gostava de nada que fugisse do controle. Desligou o motor e apoiou a testa no volante por um momento. Aos 47 anos, advogada respeitada na cidade, Carmela Dias tinha uma rotina impecável. Acordar às 6, preparar o café de Isis, deixá-la na escola, trabalhar até às 5, buscar a filha, ajudar na lição, jantar, hora do banho, história antes de dormir. Todos os dias, sem falhas, sem surpresas. Era assim que ela mantinha tudo funcionando, desde que Helena decidiu que ser mãe e esposa não era para ela. E simplesmente foi embora, 2 anos atrás. Deixou um bilhete na mesa da cozinha e uma filha de 6 anos, perguntando quando a mamãe Helena ia voltar. Carmela respirou fundo e saiu do carro. O portão da escola já estava cercado por outros pais e responsáveis. Ela reconheceu alguns rostos, acenou discretamente. Manteve-se à distância. Não era por antipatia. Carmela simplesmente não tinha energia para pequenas conversas sobre o clima ou sobre as novelas da Globo. Foi então que viu Beatriz Monteiro pela primeira vez. A jovem professora estava agachada na altura de uma criança, mostrando algo em um caderno de desenho. Usava um vestido floral amarelo, tênis brancos, e o cabelo castanho claro estava preso num coque meio desfeito, com alguns fios soltos emoldurando o rosto. Ela ria de algo que a criança havia dito, e esse riso, genuíno, musical, fez Carmela parar por um segundo. Mamãe! A voz de Isis cortou seus pensamentos. Carmela se virou e abriu os braços. Sua filha correu em sua direção, a mochila rosa batendo nas costas, os cachos negros saltitando. Isis tinha os olhos grandes e expressivos de Carmela e a risada fácil que, ironicamente, havia herdado de Helena. Oi, meu amor! Como foi o dia? Foi ótimo! A professora Bia deixou a gente pintar com as mãos. Olha! Isis mostrou as palmas ainda manchadas de tinta azul e verde. Professora Bia? A nova professora de artes. Ela é muito legal, mãe. Muito mesmo. Nesse momento, a professora em questão se aproximou, ainda com aquele sorriso no rosto. Boa tarde. Você deve ser a mãe da Isis. Sou Beatriz Monteiro, a nova professora de artes. Estendeu a mão, e Carmela notou que também havia manchas de tinta em seus dedos. Carmela Dias. Prazer. O aperto de mão foi firme, profissional. Isis é uma artista incrível, disse Beatriz, e havia sinceridade em sua voz. Não apenas gentileza automática de professora. Ela tem uma percepção de cores muito avançada para a idade. Isis se iluminou com o elogio, segurando mais forte na mão de Carmela. Obrigada, respondeu Carmela, sem saber bem o que mais dizer. Professora Bia? Isis puxou a barra do vestido de Beatriz. Você vai na minha festa de aniversário? Vai ser no sábado que vem. Carmela sentiu o estômago apertar. A festa. Aquela maldita festa. Isis, a professora Beatriz deve ter outros compromissos. Na verdade, Beatriz se agachou novamente na altura de Isis. Eu adoraria ir. Se sua mãe não se importar, claro. Pode, mãe. Por favor? Como dizer não para aqueles olhos? Claro. Vou te passar os detalhes depois. Elas se despediram, e Carmela conduziu Isis até o carro. Durante todo o trajeto para casa, a menina não parou de falar sobre a professora Bia, sobre como ela era engraçada, como deixava todo mundo pintar sem medo de sujar, como tinha cabelo bonito. Em casa, enquanto Isis tomava banho, Carmela preparou o jantar no piloto automático. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. A mesma refeição de sempre às quintas-feiras. Previsível, seguro.
Foi na hora de dormir que tudo desmoronou. Carmela estava lendo A Bolsa Amarela, o livro favorito de Isis no momento, quando a menina a interrompeu. Mãe? Posso te fazer uma pergunta? Carmela fechou o livro, marcando a página com o dedo. Sempre, meu amor. Por que eu sou a única da minha turma que não tem duas mães morando junto? O silêncio que se seguiu foi pesado. Carmela sentiu a garganta apertar. Isis. A Sofia tem duas mães. O Miguel tem dois pais. A Júlia mora uma semana com a mãe e outra com o pai, mas pelo menos tem os dois. E eu? Eu só tenho você. E eu não sou suficiente? Carmela tentou manter a voz firme, mas falhou. Você é a melhor mãe do mundo. Isis se sentou na cama, pegando as mãos de Carmela. Mas, na minha festa, vai ter aquela apresentação, lembra? Que cada criança vai com a família? Carmela lembrou. A maldita apresentação temática que a coordenadora pedagógica havia planejado. Minha família, meu tesouro. Cada criança faria um desenho de sua família e apresentaria junto com os responsáveis. Eu sei, filha. Nós vamos juntas, você e eu. Mas as outras crianças vão com a família completa. Eu queria. Isis abaixou a cabeça. Eu queria que a mamãe Helena voltasse. Só por um dia. Só pra festa. Carmela sentiu o coração se partir. Puxou Isis para um abraço apertado. Meu amor, a mamãe Helena. Ela fez uma escolha. E não foi sobre você. Você é perfeita, entende? Isso foi sobre ela. Eu sei. Isis fungou contra o ombro de Carmela. A tia Paula já me explicou isso, mas ainda dói. Eu sei que dói. Dói em mim também. Ficaram assim por longos minutos, apenas se abraçando. Quando Isis finalmente se deitou novamente, Carmela terminou de ler o capítulo, deu beijo de boa noite e saiu do quarto com o coração pesado. Na cozinha, serviu-se de um copo de vinho e sentou-se à mesa. A casa estava silenciosa demais. Era sempre assim depois que Isis dormia. Um silêncio que gritava solidão. Carmela pensou na festa, na apresentação, no olhar que as outras mães trocariam quando vissem Isis subir sozinha com ela. Não que se importasse com o julgamento alheio. Ela passou os últimos 2 anos construindo uma armadura contra isso. Mas Isis se importava. E isso era insuportável. Foi então que uma ideia absurda começou a se formar em sua mente. Na sexta-feira seguinte, Carmela chegou à escola mais cedo que o normal. Seu coração batia acelerado enquanto esperava as crianças saírem. Quando viu Beatriz acompanhando a última turma até o portão, respirou fundo. Professora Beatriz, posso falar com você um momento? Beatriz se virou, surpresa, mas sorridente. Claro. Pode me chamar só de Bia, por favor. Professora Beatriz me faz sentir tão formal. Ela riu. E Carmela percebeu que havia uma covinha em sua bochecha esquerda. Bia, então. Eu preciso te pedir uma coisa. É estranho. E você vai achar que eu sou louca. Mas... Vamos sentar? Beatriz apontou para um dos bancos do pátio da escola. Você parece nervosa. Sentaram-se. Carmela entrelaçou os dedos, tentando encontrar as palavras certas. Não havia palavras certas para o que estava prestes a pedir. Você sabe que Isis vai fazer aniversário semana que vem. Sim, 8 anos, certo? Estou ansiosa pela festa. É sobre a festa que eu preciso falar. Tem uma apresentação planejada, onde as crianças vão com suas famílias. Ah, sim. Minha família. Meu tesouro. A coordenadora me contou. Carmela respirou fundo. Isis vai sozinha comigo, a outra mãe dela. Não está mais na nossa vida. E minha filha está sofrendo com isso. Ela se sente diferente, incompleta. Beatriz tocou levemente o braço de Carmela, um gesto de conforto que a pegou desprevenida. Sinto muito. Deve ser muito difícil para vocês duas. É, e eu. Eu tive uma ideia completamente insana. Carmela olhou diretamente nos olhos de Beatriz. Eram castanhos claros, quase mel ao sol. Você poderia. Você toparia fingir ser minha esposa? Só durante a festa. Só por algumas horas. Para que Isis não se sinta tão... sozinha. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Beatriz piscou, processando. Você está me pedindo para...
Eu sei que é loucura. Eu sei que acabamos de nos conhecer. Eu sei que você provavelmente tem planos melhores para um sábado à tarde do que fingir ser parte de uma família que não é sua. Mas eu não sei mais o que fazer. Eu só quero que minha filha seja feliz, só por um dia. Carmela sentiu os olhos arderem e piscou rapidamente. Não ia chorar. Não na frente de uma estranha. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente falou, sua voz estava suave. Posso te fazer uma pergunta antes de responder? Claro. Por que eu? Você não tem amigas, familiares que pudessem fazer isso? Carmela soltou uma risada sem humor. Minhas amigas, elas são todas casadas, com suas próprias famílias. E minha irmã Paula mora em Curitiba. Além disso, ela hesitou. Isis gosta de você. Muito. Ela não para de falar sobre a professora Bia em casa. E eu pensei que talvez fosse menos estranho se fosse alguém que ela já conhece e admira. Beatriz mordeu o lábio inferior, pensativa. Carmela preparou-se para a rejeição inevitável. É claro que ela diria não. Era um pedido absurdo de uma mãe desesperada. Tudo bem. Carmela piscou. O quê? Eu faço isso. Eu finjo ser sua esposa na festa. Você? Sério? Beatriz sorriu, e havia algo de triste naquele sorriso. Eu também sei como é querer pertencer a algum lugar, Carmela. E se eu puder fazer uma criança de 8 anos feliz, mesmo que seja só por algumas horas, mesmo que seja uma fantasia, por que não? Carmela sentiu um peso enorme sair de seus ombros, mas ao mesmo tempo, uma nova ansiedade se instalou. O que exatamente ela tinha acabado de fazer? Obrigada, sussurrou. Você não imagina o quanto isso significa. Mas temos que combinar algumas coisas antes, disse Beatriz, assumindo um tom mais prático. Se vamos fazer isso, temos que fazer direito. Isis é esperta. As outras crianças também. Precisamos de uma história coerente. E ali, naquele banco do pátio da escola, enquanto o sol começava a se pôr, 2 mulheres que mal se conheciam começaram a tramar uma mentira elaborada em nome do amor de uma mãe por sua filha. O que nenhuma delas sabia ainda era que essa mentira iria mudar suas vidas de formas que nunca poderiam imaginar. Vocês acreditam nisso? Uma mãe desesperada fazendo um pedido impossível para uma professora que acabou de conhecer? Eu sei que parece loucura, mas o amor de mãe é capaz de qualquer coisa, não é mesmo? Mas me diz uma coisa, você acha que essa farsa vai funcionar? Ou será que vai complicar ainda mais a vida de Carmela e Isis? E a Beatriz? Por que será que ela aceitou tão rápido? Será que ela também está fugindo de alguma coisa? Fique comigo para o próximo capítulo, porque as coisas vão ficar muito mais complicadas e interessantes quando Carmela e Beatriz precisarem ensaiar para serem um casal convincente. Você não vai querer perder. Se você está gostando dessa história, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. E me conta nos comentários, você faria o mesmo que Carmela? Ou acha que ela deveria ter sido honesta com a filha desde o início? Vimos Carmela fazer um pedido completamente maluco para Beatriz, fingir ser sua esposa na festa de aniversário da Isis. E para nossa surpresa, Beatriz aceitou. Mas será que vai ser tão simples assim? Vamos descobrir juntos o que acontece quando 2 estranhas precisam se tornar um casal convincente em apenas uma semana. Aperta o play e vem comigo. Sábado de manhã, 9 horas. Carmela conferiu o endereço no celular pela 3ª vez, antes de tocar a campainha do apartamento. Era um prédio antigo, mas bem cuidado no centro da cidade, com janelas grandes e varanda com plantas. Beatriz abriu a porta usando um pijama de algodão com estampa de gatos e o cabelo ainda molhado do banho. Ela parecia mais jovem assim, sem a roupa de professora, sem a postura profissional. Parecia o que era, uma moça de 25 anos num sábado de manhã. Carmela! Desculpa, eu perdi a noção do tempo. Entra, por favor. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Tinha aquela bagunça organizada de quem acabou de se mudar. Caixas ainda empilhadas num canto, quadros apoiados na parede esperando para serem pendurados, mas já havia toques pessoais por toda parte. Plantas na janela, almofadas coloridas no sofá, uma estante cheia de livros e materiais de arte. Quer café? Acabei de fazer. Por favor. Foram para a cozinha
que tinha uma mesinha pequena encostada na janela com vista para a rua. Beatriz serviu 2 xícaras de café e se sentou de frente para Carmela. Então, começou Beatriz com um meio sorriso, vamos falar sobre como 2 mulheres que mal se conhecem vão convencer uma sala cheia de crianças e pais que são um casal feliz? Carmela soltou uma risada nervosa. Quando você coloca assim, parece ainda mais absurdo. É um pouco absurdo, concordou Beatriz, mas seu tom era gentil, não julgador. Mas eu aceite, e vou levar isso a sério. Então vamos começar pelo básico. Quanto tempo de relacionamento nós teríamos? Carmela pensou por um momento. Isis tem 8 anos. Helena foi embora quando ela tinha 6. Então, talvez 1 ano e meio. Tempo suficiente para estar sério, mas não tanto que levantem questões sobre por que ninguém nunca te viu antes. Faz sentido. E como nos conhecemos? No trabalho, você poderia ser, não sei, uma cliente do escritório? Beatriz balançou a cabeça. Muito formal e fácil de verificar. Que tal algo mais natural? Podíamos ter nos conhecido num café, aquele da Praça Central, sabe? As pessoas se encontram lá o tempo todo. O café com letras? Exatamente. Podemos dizer que você estava lá trabalhando num sábado e eu estava corrigindo provas. Começamos a conversar sobre os livros que estávamos lendo. Eu não leio muito além de processos jurídicos, Carmela admitiu com um sorriso tímido. Então eu que puxei conversa sobre o que você estava trabalhando. Fiquei impressionada com sua dedicação. Você me achou interessante. Beatriz gesticulava enquanto falava, animando-se com a história. E daí começamos a nos encontrar lá todo sábado de manhã. Carmela observou o entusiasmo de Beatriz e sentiu algo estranho no peito. Quando foi a última vez que alguém ficou tão empolgado conversando com ela? Mas tem um problema, disse Carmela. As pessoas do meu círculo. Elas sabem que eu não estava vendo ninguém. Minha secretária, minha irmã. Elas iam ter percebido. Ah, Beatriz pausou, pensativa. Então seus olhos brilharam. Mas e se você estava escondendo? Não de vergonha, mas por quê? Porque estava com medo. Medo de se machucar de novo. Medo do que poderia significar para Isis. Então nós mantivemos em segredo no começo. Só recentemente você decidiu me apresentar oficialmente. Carmela ficou em silêncio. Havia verdade demais nessa história inventada. Isso funcionaria. Ótimo. Agora precisamos de detalhes. Coisas que um casal de verdade saberia um do outro. Beatriz pegou um caderno e uma caneta. Vamos fazer uma lista. Pelas 2 horas seguintes, elas trocaram informações básicas. Carmela descobriu que Beatriz tinha vindo de Campinas, que sua família era grande e barulhenta, 3 irmãos mais novos, que ela tinha estudado pedagogia e arte na PUC, que adorava cinema antigo e detestava acordar cedo. Beatriz descobriu que Carmela cresceu ali mesmo na cidade, que tinha apenas uma irmã, que tinha estudado direito na USP, que seu café favorito era expresso duplo sem açúcar, e que ela tocava piano quando era mais jovem, mas não tocava mais há anos. Por que parou? Perguntou Beatriz, genuinamente curiosa. Carmela olhou para as próprias mãos. Não sei. A vida ficou ocupada demais. Trabalho, casamento, Isis. O piano ficou esquecido. Você deveria voltar a tocar. Arte cura, sabe? Você parece minha terapeuta. Você faz terapia? Fazia. Parei há uns 6 meses. Achei que já estava melhor. E está? A pergunta era simples, mas a resposta não era. Carmela desviou o olhar. A maioria dos dias, sim. Beatriz não pressionou, apenas anotou algo no caderno e mudou de assunto. Temos que praticar algumas coisas físicas também, disse ela, e Carmela sentiu o rosto esquentar. Físicas? Gestos de intimidade, nada exagerado. Beatriz ergueu as mãos. Mas casais têm uma linguagem corporal específica, toques casuais, proximidade física. Se eu ficar do outro lado da sala o tempo todo, vai parecer estranho. Você tem razão, eu só. Não tinha pensado nisso. Vem. Beatriz se levantou e estendeu a mão. Vamos praticar. Carmela aceitou a mão hesitante, e
e Beatriz a puxou para a sala. Fica aqui. Beatriz posicionou Carmela no centro da sala. Agora, imagina que estamos na festa. Tem gente conversando, crianças correndo. Eu me aproximo de você, como um casal normal faria. Beatriz caminhou até Carmela e, naturalmente, colocou uma mão na parte baixa de suas costas. Era um toque leve, casual. Mas Carmela sentiu como se queimasse através da blusa. Viu? Simples. Agora você. Carmela, desajeitada, colocou a mão no ombro de Beatriz como se estivesse cumprimentando uma colega de trabalho. Beatriz riu. Carmela, eu não sou sua cliente. Eu sou sua namorada. Relaxa um pouco. Desculpa, eu não sou boa com proximidade. Tudo bem. Vamos devagar. Beatriz guiou a mão de Carmela de seu ombro para sua cintura. Assim é mais natural, e não precisa ficar tão tensa. Respira. Elas praticaram por mais 1 hora. Andar lado a lado com os ombros se tocando. Sentar próximas no sofá. Beatriz ensinou Carmela a fazer pequenos gestos. Arrumar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Tocar levemente seu braço ao passar. Coisas que casais fazem sem pensar. Mas Carmela pensava em cada movimento. Estava hiperconsciente da proximidade de Beatriz, do perfume suave que ela usava, do calor de sua pele. Você está pensando demais, observou Beatriz. Precisa ser mais natural. Como eu faço isso? Nada disso é natural. Então pensa em algo que te deixe confortável, uma memória boa. Carmela fechou os olhos. Pensou em Isis bebê, dormindo em seu colo. Pensou em manhãs de domingo preguiçosas antes de tudo desmoronar. Pensou em momentos em que se sentiu segura. Quando abriu os olhos, Beatriz estava bem à sua frente, observando-a com uma expressão suave. Melhor. Melhor. Beatriz sorriu e, sem aviso, entrelaçou seus dedos nos de Carmela. Pronto. Agora parece que somos um casal de verdade. E por um momento, apenas um breve momento, Carmela quase acreditou que eram. Na terça-feira, Carmela buscou Isis na escola como sempre. Mas dessa vez, Beatriz as acompanhou até o carro. Oi, Isis, tudo bem? Professora Bia. Isis pulou animada. Você vai mesmo na minha festa? Vou sim. Inclusive, eu e sua mãe estávamos conversando. Eu posso ir na casa de vocês amanhã para ajudar a preparar algumas coisas para a festa? Isis olhou para Carmela com olhos brilhantes. Pode, mãe. Carmela engoliu seco. Era isso. Estavam começando a representação de verdade. Claro, meu amor. A Bia vai jantar com a gente amanhã. No caminho para casa, Isis não parou de falar sobre como seria legal ter a professora Bia em casa, sobre o que poderiam fazer juntas, sobre como ela era sortuda. Carmela olhou pelo retrovisor e viu o reflexo de sua filha animada no banco de trás. Sim, ela pensou. Isso vai valer a pena. Tem que valer. Quarta-feira à noite, Beatriz chegou às 7 com uma garrafa de vinho e um buquê de flores. Para a anfitriã, disse, entregando as flores para Carmela com uma reverência exagerada que fez Isis rir. São girassóis, exclamou Isis. São as flores favoritas da mamãe. Carmela pegou as flores surpresa. Como você sabia? Beatriz deu um sorriso discreto. Pesquisa. Um bom detetive sempre faz o dever de casa. Enquanto Carmela colocava as flores num vaso, Beatriz já estava na sala com Isis, admirando os desenhos espalhados pela mesa de centro. Você fez esses todos? Sim. Esse aqui é você. Isis mostrou um desenho de uma mulher de vestido amarelo. Nossa, ficou lindo. Você me deixou muito mais bonita que eu sou. Não é verdade. Você é bonita de verdade. Professora Bia. Carmela parou na porta da sala, observando a cena. Beatriz estava sentada no chão, em plena conversa com Isis sobre técnicas de pintura, e sua filha estava absolutamente encantada. Jantar está quase pronto, anunciou Carmela. Durante o jantar, Carmela observou como Beatriz interagia com Isis naturalmente. Ela fazia perguntas, ouvia de verdade as respostas. Tratava a menina com respeito, mas mantinha a leveza. Não era condescendente nem tentava ser a adulta legal. Era simplesmente ela mesma. A Bia vai ficar para o filme depois do jantar? Perguntou Isis com esperança. Carmela ia dizer não.
Já estava ficando tarde. Amanhã tinha escola. Mas Beatriz respondeu primeiro. Se sua mãe deixar, eu adoraria. 3 pares de olhos se voltaram para Carmela. Tudo bem, mas só um filme, e nada muito longo. Isis comemorou e saiu correndo para escolher o filme. Desculpa, disse Beatriz baixinho quando ficaram sozinhas. Eu deveria ter perguntado primeiro. Está tudo bem, na verdade. Carmela hesitou. Está sendo bom, para ela. Obrigada. Assistiram Viva a Vida é uma Festa, apertadas no sofá. Isis no meio, Carmela de um lado, Beatriz do outro. Em algum momento durante o filme, Carmela percebeu que o braço de Beatriz estava apoiado no encosto do sofá atrás de Isis, quase tocando seus ombros. Parecia uma família. Quando Isis começou a cochilar, Carmela a carregou para o quarto. Ao voltar para a sala, encontrou Beatriz recolhendo as xícaras de chocolate quente. Você não precisa fazer isso. Eu sei, mas quero ajudar. Lavaram a louça juntas em silêncio confortável. Carmela lavava, Beatriz secava. Ela é uma criança incrível, disse Beatriz. Você está fazendo um trabalho maravilhoso com ela. Tem dias que eu não tenho certeza, Carmela. Beatriz parou de secar o prato e se virou para ela. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Depende da pergunta. Por que Helena foi embora? Carmela ficou tensa. Era uma pergunta que ela evitava até em terapia. Ela disse que não conseguia mais. Que se sentia presa, sufocada. Que casar e ter filhos tinha sido um erro. Carmela passou a esponja no prato com mais força que o necessário. Que eu era, demais. Muito controladora, muito rígida, muito chata. Carmela. Está tudo bem. Ela não estava totalmente errada. Eu sou controladora. Eu sou rígida. Eu não sei fazer diferente. Mas isso não te faz chata, te faz humana. E te faz uma mãe que está fazendo tudo o que pode para proteger sua filha. Carmela sentiu os olhos arderem. Às vezes eu acho que Isis teria uma vida melhor se Helena tivesse ficado, mesmo que significasse eu sair da equação. Não diz isso. Beatriz tocou o braço de Carmela, fazendo-a olhar para ela. Não coloca essa culpa em você. Pessoas fazem escolhas. Helena fez a dela. E você está aqui, todos os dias, mostrando para Isis o que é amor de verdade. Isso tem valor. Carmela não confiou em sua voz para responder. Apenas assentiu. Beatriz secou a última xícara e pendurou o pano na pia. Vou indo. Está tarde. Carmela acompanhou-a até a porta. No batente, Beatriz se virou. Ei, sobre sexta-feira. Vamos ensaiar mais um pouco? Só para ter certeza que estamos prontas? Onde? Podemos ir no café com letras. Onde nos conhecemos. Beatriz fez aspas com os dedos e sorriu. Prática em ambiente real. Boa ideia. Então é um encontro. Beatriz piscou e saiu, deixando Carmela parada na porta com um sorriso bobo no rosto. Espera. Não era um encontro de verdade. Era só ensaio. Mas por que então ela já estava pensando no que ia vestir? Gente, vocês perceberam? Tem algo acontecendo aqui que vai além da farsa, não tem? A Carmela está começando a se abrir. E a Beatriz? Bem, ela está se envolvendo mais do que deveria com essa família. E aquela revelação sobre a Helena, chamando a Carmela de controladora e chata? Que pesado, né? Mas será que era só isso? Ou tinha mais coisa por trás do abandono? E agora elas vão ter um encontro no café. Claro, é só ensaio, né? Só ensaio. Mas a gente sabe como essas coisas funcionam. No próximo capítulo, vamos ver esse encontro de perto. E adivinha? A irmã da Carmela vai aparecer de surpresa na cidade. E ela não vai gostar nada dessa história de namorada nova que apareceu do nada. As coisas vão ficar tensas, gente. Se você está ansioso para saber o que vai acontecer, deixa um like, comenta aqui embaixo o que você está achando da Beatriz. E não esquece de se inscrever no canal. O próximo capítulo vem aí, e você não vai querer perder. Até já! No último capítulo, vimos a Carmela e a Beatriz se aproximando cada vez mais, ensaiando para serem um casal convincente. Mas hoje as coisas vão complicar, porque a irmã da Carmela vai chegar de surpresa. E vocês sabem como é.
Família sempre percebe quando tem algo estranho acontecendo. Vamos lá. Sexta-feira, 11h da manhã. Carmela entrou no café com letras e localizou Beatriz sentada numa mesinha do canto, perto da janela. Ela usava uma blusa verde musgo que realçava seus olhos e estava folheando um livro enquanto esperava. Cheguei, anunciou Carmela, sentando-se de frente para ela. Ei, pedi aquele expresso duplo que você gosta. Deve chegar em breve. Obrigada. Uma garçonete trouxe os cafés, o expresso de Carmela e um cappuccino com arte de folha no leite para Beatriz. Então, começou Beatriz, oficialmente essa é a nossa mesa. Onde nos conhecemos há 1 ano e meio. Onde tivemos nossa primeira conversa de verdade. E sobre o que conversamos naquela primeira vez. Você estava revisando um caso difícil, algo sobre guarda de uma criança. Eu comentei que parecia pesado e você se abriu. Disse que trabalhava principalmente com direito de família porque acreditava que toda criança merecia ter alguém lutando por ela. Carmela piscou surpresa. Isso é específico demais para ser inventado. É verdade? É, como você sabia. Beatriz deu de ombros. Eu pesquisei sobre você. Vi alguns dos seus casos públicos. E faz sentido. Você ficou com Isis quando teria sido mais fácil deixar Helena levar, pelo menos na parte financeira. Mas você lutou, porque você acredita em proteger crianças. Carmela ficou sem palavras por um momento. Você realmente leva isso a sério. Eu disse que levaria. Beatriz tomou um gole do cappuccino. Além do mais, quanto mais verdade tivermos na nossa história, menos precisaremos mentir. Elas passaram a próxima hora conversando. Parte ensaio, parte conversa real. Beatriz contou sobre seus irmãos, sobre como era caótico, mas amoroso crescer numa família grande. Carmela falou sobre sua relação com a irmã Paula, sobre como eram próximas apesar da distância. Ela sabe sobre mim? Perguntou Beatriz. Paula? Não, eu. Não contei para ninguém ainda. Oficialmente, quero dizer. Você acha que ela vai aprovar? Paula vai me interrogar como se eu fosse testemunha num tribunal. Carmela riu sem humor. Ela sempre foi protetora, especialmente depois de Helena. E você tem medo do que ela vai pensar. Carmela mexeu no café. Tenho medo de que ela veja através da mentira. Paula me conhece bem demais. Então temos que ser convincentes. Beatriz estendeu a mão por cima da mesa, tocando os dedos de Carmela. Olha para mim. Carmela ergueu os olhos. Quando você olha para mim durante a festa, não pensa estou fingindo. Pensa. Pensa em algo que te faça feliz. Em algo que te faça sorrir de verdade. Pode ser Isis. Pode ser uma memória boa. Qualquer coisa. Por que casais apaixonados? Eles brilham quando olham um para o outro. E você? No que vai pensar quando olhar para mim? Beatriz sorriu suavemente. Vou pensar que estou ajudando uma mulher incrível a fazer sua filha feliz. E que isso, de alguma forma estranha, também está me fazendo feliz. Havia sinceridade demais naquelas palavras. Carmela sentiu o peito apertar. Foi nesse momento que o telefone de Carmela tocou. Paula. Merda, murmurou. Atende, encorajou Beatriz. Vai ficar pior se você ignorar. Carmela atendeu. Oi, Paula. Carmela. Surpresa. Estou na rodoviária aí da cidade. Consegui folga de última hora e decidi vir para a festa da Isis. Você está em casa. Vou pegar um Uber para ir. Carmela sentiu o sangue gelar. Você está aqui? Agora? Sim, achei que você ficaria feliz. Eu estou. É que eu não estou em casa agora. Estou no centro. Ah, trabalhando no sábado de novo? Carmela, você precisa descansar mais. Não, eu. Estou tomando café, com uma amiga. Houve uma pausa do outro lado da linha. Paula conhecia a irmã bem o suficiente para saber que tomar café com uma amiga não era algo que Carmela fazia. Uma amiga? Na verdade, é alguém que eu queria que você conhecesse. Bia. Ela vai estar na festa amanhã também. Beatriz arregalou os olhos, entendendo onde isso ia dar. Pode trazer ela junto. Vamos almoçar. Você escolhe o lugar. Carmela olhou para Beatriz, que já gesticulava. Tudo bem, eu vou. Ok, te encontro no restaurante da nona em meia hora. Perfeito. Mal posso esperar para conhecer essa amiga misteriosa. Quando Carmela desligou,
Suas mãos tremiam levemente. Respira, disse Beatriz. Vamos conseguir. Paula vai perceber. Ela sempre percebe quando estou escondendo algo. Então não esconda. Não totalmente. Beatriz segurou as mãos de Carmela firmemente. Olha, eu tenho uma ideia. E se a gente suavizar a verdade? Dizer que estamos nos conhecendo ainda, que é novo, que você estava esperando ter certeza antes de contar para a família? Isso é... Na verdade, é bem inteligente. Eu tenho meus momentos. Beatriz sorriu. Agora vem. Temos meia hora para preparar você mentalmente para conhecer sua irmã. Paula estava esperando numa mesa quando elas chegaram. Aos 52 anos, ela era uma versão mais velha e mais robusta de Carmela. Mesmos olhos escuros, mesmo cabelo negro agora com fios grisalhos, mesma postura ereta. Carmela! Ela se levantou e abraçou a irmã com força. Depois se virou para Beatriz com interesse óbvio. E você deve ser a amiga misteriosa. Beatriz Monteiro. Pode me chamar de Bia. É um prazer conhecer você. Elas se sentaram. E Carmela sentiu o escrutínio de Paula imediatamente. Sua irmã tinha aquele olhar de investigadora. Anos como psicóloga clínica tinham afiado sua habilidade de ler pessoas. Então, Bia, começou Paula depois de pedirem. Como vocês se conheceram? Beatriz lançou um olhar rápido para Carmela antes de responder. Aqui, na verdade, no Café com Letras. Eu estava corrigindo provas, Carmela estava trabalhando em um caso. Começamos a conversar sobre livros. Livros? Carmela lendo algo além de códigos jurídicos? Paula arqueou uma sobrancelha. Eu leio, defendeu-se Carmela. Artigos de lei não contam, querida. Beatriz riu, relaxando um pouco. Na verdade, foi mais eu falando sobre livros, e Carmela fingindo que estava interessada para ser educada. Agora isso soa mais como minha irmã. O almoço seguiu com Paula fazendo perguntas casuais, mas precisas. Onde Beatriz morava? De onde veio? O que fazia? Quanto tempo conhecia Carmela? Beatriz respondeu tudo com naturalidade, mantendo-se o mais próxima possível da verdade. Foi quando Paula perguntou sobre como Isis reagiu ao relacionamento que as coisas ficaram tensas. Isis adora a Bia, disse Carmela rapidamente. Na verdade, Bia é professora dela na escola. Paula pausou com o garfo no ar. Professora? Da Isis? De artes, confirmou Beatriz. Eu comecei a trabalhar lá esse ano. Interessante. Paula colocou o garfo de volta no prato. Muito interessante mesmo. O tom fez Carmela ficar alerta. Ela conhecia aquele tom. Paula. Não. É só que... Vocês não acham um pouco problemático? A professora de Isis namorando a mãe dela? Não estamos oficialmente namorando, disse Carmela, seguindo o script que tinham combinado. Estamos apenas nos conhecendo melhor, vendo onde isso vai dar. E a escola sabe? Ainda não há nada oficial para reportar, respondeu Beatriz calmamente. E quando houver, eu vou seguir todos os protocolos apropriados. Mas no momento é apenas 2 adultos se conhecendo. Paula estudou as duas por um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Tudo bem. Desculpa se fui muito interrogativa. É que... Carmela, você não falou de conhecer ninguém desde Helena. Fiquei preocupada. Eu sei. Por isso não contei ainda. Não queria criar expectativas se não dessem nada. E vai dar em alguma coisa? Paula olhou diretamente para Beatriz. Beatriz não desviou o olhar. Eu espero que sim. Sua irmã é... especial. E Isis é uma criança incrível. Eu me sinto sortuda só de poder passar tempo com elas. Havia sinceridade naquelas palavras que até Carmela sentiu. Paula também percebeu. Bem, Paula tomou um gole de água. Pelo menos uma de vocês é boa em expressar sentimentos. Carmela sempre foi fechada demais. Eu não sou fechada, protestou Carmela. Querida, você é mais trancada que cofre de banco. Beatriz riu, e mesmo Carmela não conseguiu segurar um sorriso. O resto do almoço foi mais leve. Paula contou histórias constrangedoras da infância de Carmela, Beatriz compartilhou algumas anedotas engraçadas da sala de aula e Carmela apenas observou as duas mulheres conversando como se fossem velhas amigas. Quando foram embora,
Paula puxou Carmela de lado enquanto Beatriz chamava um táxi. Ela é jovem, disse Paula baixinho. Eu sei, mas ela parece genuína. E ela claramente se importa com você e com Isis. Ela se importa, confirmou Carmela, percebendo que era verdade. Só. Não se apresse. Você tem tendência a ou se fechar completamente ou mergulhar de cabeça. Tenta encontrar um equilíbrio, ok? Ok, Paula abraçou a irmã. Estou feliz por você, de verdade. Você merece ser feliz, Carmela. Naquela noite, depois de colocar Isis para dormir, Carmela recebeu uma mensagem de Beatriz. Sobrevivemos ao teste da Paula. Carmela sorriu e respondeu. Você foi incrível. Obrigada por ter topado o almoço de última hora. Foi divertido, na verdade. Sua irmã é incrível. Meio intimidadora, mas incrível. Bem-vinda ao clube de pessoas intimidadas pela Paula. Ei, sobre amanhã. Você está nervosa. Carmela olhou para a mensagem por um longo momento antes de responder, apavorada. Eu também. Mas vamos conseguir. Para Isis. Para Isis, confirmou Carmela. Mas enquanto se preparava para dormir, Carmela não conseguia parar de pensar na forma como Beatriz tinha olhado para ela durante o almoço, na forma como tinha segurado sua mão sob a mesa quando Paula fez uma pergunta difícil, na forma como tudo parecia natural. E isso a assustava mais do que qualquer interrogatório, porque estava começando a ficar difícil lembrar que tudo aquilo era apenas uma farsa. Uau, que capítulo, hein? A Paula é fera, né? Quase pegou elas de jeito. Mas vocês perceberam como a Beatriz se saiu bem? E aquela resposta quando a Paula perguntou se ia dar em alguma coisa? Eu espero que sim. Gente, ela tá se envolvendo de verdade. E a Carmela? Ela tá começando a esquecer que isso é mentira. Você viu como ela ficou quando a Beatriz segurou a mão dela sob a mesa? Isso não é mais só sobre fazer a Isis feliz. Tem sentimentos reais começando a aparecer dos dois lados. Mas será que amanhã, na festa, elas vão conseguir manter a farsa? Ou será que na frente de todas aquelas pessoas, alguma coisa vai sair do controle? E tem outra coisa. E se a Isis perceber que não é real? Crianças são espertas, vocês sabem. Será que ela já desconfia de alguma coisa? No próximo capítulo é a festa. O grande dia que motivou toda essa farsa. E eu já vou avisando. Vai ter momento emocionante, vai ter surpresa. E vai ter uma revelação que vai mudar tudo. Tudo. Deixa um like se você tá ansioso. Comenta o que você acha que vai acontecer na festa. E não esquece de se inscrever, porque a história tá só começando a ficar boa. Chegou o grande dia, pessoal. A festa da Isis. Aquele momento que motivou toda essa história maluca. Será que a Carmela e a Beatriz vão conseguir convencer todo mundo que são um casal de verdade? Ou será que tudo vai desmoronar? Fica comigo que hoje tem muita emoção pela frente. Sábado de manhã, 7 horas. Carmela acordou antes do despertador, o estômago embrulhado de ansiedade. Hoje era o dia. Ela tomou um banho longo, tentando acalmar os nervos. Escolheu uma roupa casual mais arrumada. Calça jeans escura, blusa branca de linho. Nada muito diferente do seu estilo normal. Mas cuidadosa o suficiente para uma festa de criança. Isis acordou às 8, explodindo de energia. É meu aniversário! É meu aniversário! Carmela sorriu, o coração apertando. Isis pulava na cama como se tivesse molas nos pés, o cabelo todo bagunçado, os olhos brilhando de felicidade. Feliz aniversário, meu amor! Carmela a puxou para um abraço apertado. 8 anos, quando você cresceu tanto. A Bia já tá vindo? Ela vem mais tarde para a festa. Agora vamos tomar café da manhã. Fiz panquecas. Amanhã passou num borrão de preparativos. Carmela decorou a casa com balões e bandeirolas. Organizou a mesa de doces que tinha encomendado. Conferiu 1000 vezes se tinha guardanapos suficientes. Paula apareceu às 10 para ajudar, trazendo mais decorações e um bolo lindo de 3 andares decorado com borboletas coloridas, o tema que Isis tinha escolhido. Você está mais nervosa que o normal, observou Paula, enquanto organizavam os salgadinhos. É uma festa de criança. Tem muito o que fazer. Carmela, eu te conheço. Isso não é só ansiedade de festa.
Carmela parou o que estava fazendo. Isis está tão feliz, Paula. E eu? Eu só quero que tudo saia perfeito. Vai sair. Relaxa. Paula tocou o ombro da irmã. E a Bia chega que horas? 12h. A festa começa às 2h, mas eu pedi para ela vir antes. Para ensaiar? Carmela congelou. O quê? Carmela, eu sou sua irmã. Você acha que eu não percebi que tem algo estranho nessa história toda? Paula suspirou. Olha, eu não sei exatamente o que está acontecendo entre vocês duas, mas... Só não machuca essa menina, ok? A Bia, quero dizer. Ela parece realmente gostar de você. Eu não vou machucar ninguém, disse Carmela, mas até para ela a promessa soou vazia. Beatriz chegou pontualmente ao 12h, carregando uma caixa grande embrulhada em papel colorido. Bia. Isis correu para abraçá-la antes mesmo que ela cruzasse completamente a porta. Feliz aniversário, pequena artista. Beatriz a levantou num giro. Trouxe um presente especial para você, mas só pode abrir na hora do parabéns com os outros presentes, combinado? Combinado! Beatriz encontrou o olhar de Carmela por cima da cabeça de Isis. Estava linda com um vestido azul claro e sandálias rasteiras, o cabelo solto em ondas naturais. Oi, disse Carmela suavemente. Oi, pronta? Nem um pouco. Beatriz sorriu, e com Isis ainda grudada nela, caminhou até Carmela e tocou levemente seu rosto. Vai dar tudo certo. O gesto foi tão natural, tão íntimo, que Paula, que observava da cozinha, arqueou as sobrancelhas interessada. Às 2h em ponto, as crianças começaram a chegar. A casa encheu de vozes agudas, risos, música. Carmela conhecia a maioria dos pais de vista das reuniões escolares, mas nunca tinha socializado muito com eles. Beatriz, por outro lado, parecia conhecer todo mundo. Ela circulava naturalmente, conversando com os pais, brincando com as crianças, sempre com um sorriso no rosto. E sempre, voltando para perto de Carmela. Um toque no braço ao passar. Uma mão na parte baixa das costas ao se aproximar. Pequenos gestos que diziam, estamos juntas, sem precisar de palavras. Carmela percebeu os olhares, as mães sussurrando entre si. Ela sabia o que estavam pensando, quando Carmela Dias tinha arranjado uma namorada. E tão jovem. E tão bonita. Deixem falar, pensou. Hoje é sobre Isis. A apresentação, Minha Família, Meu Tesouro, estava marcada para as 3h. A coordenadora pedagógica, Dona Marta, organizou as crianças e suas famílias no jardim. Cada criança vai mostrar o desenho que fez de sua família e falar um pouquinho sobre as pessoas que ama, explicou Dona Marta. Vamos começar? Uma por uma, as crianças foram apresentando. O Miguel com seus 2 pais, a Sofia com suas 2 mães, a Júlia alternadamente com a mãe e o pai separados. Então chegou a vez de Isis. Ela subiu na pequena plataforma improvisada, segurando um desenho grande. Carmela sentiu o coração acelerar. Beatriz segurou sua mão discretamente. Essa é minha família, começou Isis, mostrando o desenho. Carmela viu 3 figuras. Ela mesma, inconfundível com seu terno de advogada. Isis no meio, e Beatriz do outro lado, com seu vestido amarelo característico. Essa é minha mãe, Carmela, Isis apontou. Ela é advogada e muito inteligente. Ela trabalha muito, mas sempre tem tempo para mim. Ela me lê histórias toda noite e faz o melhor macarrão do mundo. Algumas pessoas riram suavemente. E essa é minha mãe Bia. Isis apontou para Beatriz. Ela é minha professora de artes e me ensina a pintar. Ela é muito legal e sempre me faz rir. E ela faz minha mãe sorrir, o que é muito importante porque minha mãe esqueceu como sorrir por um tempo. Carmela sentiu os olhos arderem. Ao lado dela, Beatriz apertou sua mão com mais força. Minha família é pequena, mas é cheia de amor, concluiu Isis. E eu sou muito sortuda. A plateia aplaudiu. Isis desceu da plataforma e correu para abraçar as 2. Fui bem? Foi perfeita, respondeu Carmela com a voz embargada. Beatriz se agachou e secou uma lágrima discreta que escapou do olho de Isis. Muito perfeita. E você me fez chorar com aquela parte de fazer sua mãe sorrir. Mas é verdade. Você faz mesmo. O resto da festa passou num blur de bolo, doces, brincadeiras e risos. Carmela se permitiu relaxar um pouco.
aproveitando ver Isis tão radiante. Em um momento de pausa, enquanto as crianças brincavam de pega-pega no jardim, Carmela se encontrou sozinha na cozinha por um instante. Estava organizando mais refrigerante quando Paula entrou. Foi uma bela apresentação, disse Paula. Foi. Carmela, isso que você está fazendo, você tem certeza? Do quê? Disso tudo. Da Bia. De deixar Isis se apegar. Paula, não agora. Quando então? Depois que Isis se apaixonar completamente pela ideia de ter duas mães de novo? Depois que a Bia perceber em que se meteu? Você não entende. Então me explica. Paula baixou a voz, mas a intensidade estava lá. Me explica o que está acontecendo de verdade aqui. Antes que Carmela pudesse responder, Beatriz entrou na cozinha. Desculpa interromper, mas a Isis está chamando você, Carmela. Algo sobre abrir os presentes. Paula olhou entre as duas, leu a tensão no ar e saiu da cozinha sem dizer nada. Você está bem? Perguntou Beatriz. Não sei mais. A hora de abrir os presentes chegou. Isis se sentou no chão da sala, cercada por um monte de embrulhos coloridos. Ela abriu cada um com entusiasmo. Bonecas, jogos, livros, materiais de arte. Quando chegou no presente de Beatriz, o último da pilha, seus olhos se iluminaram. Esse é da Bia. Dentro da caixa havia um kit completo de pintura profissional. Tintas, pincéis de diferentes tamanhos, telas, cavalete portátil. E junto, um livro. Grandes artistas mulheres da história. Para a pequena artista se tornar uma grande artista, disse Beatriz. Isis praticamente pulou no colo dela. Obrigada, obrigada, obrigada. É o melhor presente do mundo. Tem mais uma coisa. Beatriz tirou um envelope do bolso. Isso é para vocês duas. Carmela abriu o envelope. Dentro havia 3 ingressos para uma exposição de arte interativa para crianças em São Paulo no próximo mês. Pensei que podíamos ir juntas, explicou Beatriz. Fazer um dia de arte em família. Carmela não conseguiu responder. Apenas assentiu, a emoção apertando sua garganta. Quando a última criança foi embora, e Paula se ofereceu para levar Isis para tomar sorvete, para dar um tempo para vocês duas limparem, Carmela e Beatriz finalmente ficaram sozinhas. Trabalharam em silêncio por um tempo, recolhendo copos de papel, guardando decorações, varrendo confete do chão. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio. Carmela? O que Isis disse? Sobre eu fazer você sorrir, é verdade? Carmela parou o que estava fazendo. Virou-se para Beatriz, que estava do outro lado da sala, segurando um saco de lixo. É. E isso? Te assusta? Me apavora. Beatriz largou o saco e caminhou até Carmela. Por quê? Porque não era para ser real. Era só para uma festa. Era só para fazer Isis feliz. E agora? Carmela respirou fundo. Agora eu não sei mais o que é real e o que é fingimento. Eu sei, disse Beatriz suavemente. Sabe? Eu sei que quando te vejo chegar para buscar Isis na escola, meu dia fica melhor. Eu sei que quando você sorri, sorri de verdade. Não aquele sorriso educado que você usa com todo mundo. Eu sinto borboletas no estômago. Eu sei que estar na sua casa, com você e com Isis, parece mais lar do que meu próprio apartamento. Beatriz deu um passo mais perto. E eu sei que isso tudo começou como fingimento, mas não é mais. Carmela sentiu o coração disparar. Bia, eu não estou pedindo nada, Beatriz continuou. Eu sei que você está assustada. Eu sei que tem Isis para pensar. Eu sei que tem só 25 anos e você tem 47 e que isso traz suas próprias complicações. Eu sei de tudo isso. Ela tocou suavemente o rosto de Carmela. Mas eu também sei que o que eu sinto quando olho para você é real. E eu precisava que você soubesse disso. Carmela fechou os olhos, permitindo-se sentir o toque. Quando os abriu novamente, havia lágrimas. Eu não quero te machucar. Então não machuca, apenas deixa acontecer, vê onde isso vai dar. E se der errado? Isis já se apegou a você. Se você for embora, eu não vou a lugar nenhum. Beatriz entrelaçou os dedos nos cabelos de Carmela. A menos que você me mande embora. Eu não quero mandar você embora. Então não manda. E ali,
No meio da sala ainda bagunçada de festa, com confete no chão e balões murchando nos cantos, Carmela finalmente deixou as barreiras caírem. Ela puxou Beatriz para um abraço apertado, enterrando o rosto em seu pescoço, permitindo-se sentir tudo que vinha reprimindo nas últimas semanas. Beatriz a segurou com força, fazendo pequenos círculos reconfortantes em suas costas. "Está tudo bem", murmurou. "Você não está sozinha mais. Eu estou aqui." E pela primeira vez em 2 anos, Carmela acreditou que talvez, apenas talvez, tudo pudesse realmente ficar bem. Gente, vocês viram isso? A Beatriz confessou tudo. E a Carmela? Ela tá deixando acontecer, mas isso é só a festa. Elas ainda têm que lidar com a escola, com a comunidade, com a diferença de idade, com os traumas da Carmela. E tem a Paula, que claramente desconfia de algo. E eu fiquei pensando, será que a Izzy sabe que começou como mentira? Ou ela realmente acredita que elas estão juntas faz tempo? E tem outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. A Beatriz ainda não contou porque ela aceitou tão rápido aquele pedido maluco da Carmela. O que será que ela está escondendo? Todo mundo tem uma história, né? No próximo capítulo, o último, vamos ver como elas vão lidar com essa nova realidade. Porque uma coisa é admitir os sentimentos em particular. Outra, completamente diferente, é assumir um relacionamento de verdade, com todos os desafios que vêm junto. Será que elas vão conseguir? Ou as pressões externas vão ser fortes demais? Deixa um like, comenta o que você achou dessa confissão da Beatriz e fica ligado que o capítulo final vem na sequência. Não vai querer perder o desfecho dessa história. Até já! Eu sei que você está ansioso para saber como essa história termina. A Carmela e a Beatriz finalmente admitiram os sentimentos, mas vocês sabem que na vida real, admitir é só o começo. Agora elas precisam enfrentar o mundo lá fora. Vamos descobrir juntos se o amor delas é forte o suficiente para superar todos os obstáculos. Domingo de manhã, Carmela acordou com a sensação estranha de que algo havia mudado fundamentalmente em sua vida. Demorou alguns segundos para processar. A festa, a confissão de Beatriz, o abraço, o beijo. Sim, tinha tido um beijo. Depois do abraço, depois das lágrimas, quando Beatriz ia embora, elas tinham se beijado na porta. Suave, hesitante, mas real. Tão real que Carmela ainda podia sentir o gosto do gloss de morango que Beatriz usava. Seu telefone vibrou. Mensagem de Beatriz. "Bom dia. Ainda está tudo bem? Não se arrependeu de ontem?" Carmela sorriu. Estava nervosa, assustada, ansiosa, mas arrependida não estava. "Bom dia. Não me arrependi. Mas precisamos conversar. Hoje? Leva o café da manhã aí? Isis vai adorar. Você que me interessa." Carmela olhou para aquele emoji por um longo momento, quando foi a última vez que alguém flertou com ela assim, que alguém a fez sentir. "Jovem?" Beatriz chegou às 10 com uma sacola cheia de pães franceses, croissants, frutas e suco natural. "Bia!" Isis correu para abraçá-la. "Você voltou?" "Claro que voltei. Prometi que viria tomar café com vocês no dia seguinte à festa, não prometi?" Carmela não se lembrava dessa promessa, mas Isis claramente sim. Tomaram café juntas na cozinha. Isis tagarelando sobre seus presentes, sobre como a festa tinha sido incrível, sobre como todas as suas amigas acharam a família dela muito legal. "Mãe", disse Isis de repente, olhando entre Carmela e Beatriz, "a Bia pode vir jantar aqui mais vezes? Tipo, todo dia?" Carmela engasgou com o café. Beatriz escondeu um sorriso. "Todo dia é um pouco demais, amor." "Mas por quê? Casais que se gostam moram juntos, não é?" Houve um silêncio pesado. Beatriz e Carmela trocaram olhares. "Isis", começou Carmela cuidadosamente. "A Bia e eu. Nós estamos nos conhecendo ainda. Isso leva tempo." "Mas vocês já se conhecem há muito tempo. Desde que eu estava no 1º ano." Carmela sentiu o estômago afundar. "O quê?" "Eu vi vocês", disse Isis, simplesmente, mordendo um croissant. "No café com letras, quando a vovó me levou lá no ano passado. Vocês estavam conversando e rindo. Eu chamei você, mas você não viu." Beatriz e Carmela se entreolharam, chocadas.
Isso não era possível. Elas só se conheceram algumas semanas atrás. Isis, amor, disse Beatriz gentilmente. Eu acho que você se confundiu. Eu só cheguei nessa cidade esse ano. Não, eu vi. Tinha uma moça de cabelo claro, toda de amarelo. E a mamãe estava rindo com ela. Isis franziu a testa. Não era você? Carmela sentiu algo apertar em seu peito. Havia alguém de cabelo claro, de amarelo, no café? Ela tentou se lembrar, mas não conseguia. Os últimos 2 anos eram um borrão de trabalho e rotina. Não era a Bia, meu amor. Provavelmente era outra pessoa. Isis deu de ombros, já perdendo o interesse, e foi para a sala assistir desenho. Quando ficaram sozinhas, Beatriz tocou a mão de Carmela. Ei, você ficou pálida. É que... E se ela estiver certa? E se eu estava conhecendo alguém e nem me lembro? Carmela, você estava em luto, estava sobrevivendo. É normal que algumas coisas fiquem turvas. Mas e se eu estava começando a seguir em frente e simplesmente... Desisti? Me fechei tanto que nem me lembro? Beatriz puxou a cadeira para mais perto. Olha para mim. Isso não importa. O que importa é agora. O que importa é que você está aqui. Você está tentando. Você está se abrindo. Isso já é muito corajoso. Eu não me sinto corajosa. Me sinto apavorada. Coragem não é ausência de medo. É fazer a coisa certa apesar dele. Segunda-feira foi estranha. Carmela deixou Isis na escola como sempre. Mas agora, quando Beatriz estava no portão, houve um sorriso diferente. Um aceno mais longo. As outras mães notaram. Carmela, chamou Andréia, mãe da Sofia. Que fofa a festa. E que lindo você e a professora Beatriz juntas. Faz quanto tempo que vocês estão namorando? Carmela sentiu todas as cabeças se virarem na direção delas. Nós estamos nos conhecendo ainda. Ah, mas parece sério, a forma como ela olha para você. Andréia suspirou dramaticamente. É tão romântico. Carmela não sabia onde enfiar a cara. Felizmente, a coordenadora Dona Marta saiu nesse momento, e os pais começaram a se dispersar. Mas Carmela viu o olhar que Dona Marta trocou com Beatriz. Não era de desaprovação exatamente, mas havia algo lá. Preocupação, talvez. Naquela tarde, Carmela recebeu uma ligação no escritório. Era Dona Marta. Doutora Carmela, poderia vir aqui na escola? Preciso conversar com a senhora sobre um assunto delicado. O coração de Carmela despencou. É sobre Isis? Ela está bem? Isis está ótima. É sobre outro assunto. Prefiro falar pessoalmente. Carmela cancelou suas reuniões da tarde e foi até a escola. Dona Marta a recebeu em sua sala, com uma expressão séria, mas não hostil. Obrigada por vir. Eu sei que é sua hora de trabalho. O que aconteceu? Dona Marta juntou as mãos sobre a mesa. Doutora Carmela, eu preciso perguntar sobre sua relação com a professora Beatriz. Nós estamos nos conhecendo, nos relacionando. E quando isso começou? Carmela hesitou. A verdade? A mentira. Onde estava a linha? Recentemente. Muito recentemente. Antes ou depois dela começar a dar aula para Isis? Depois. Bem depois. Dona Marta assentiu, parecendo aliviada. Entendo. É que tivemos algumas reclamações. De pais preocupados com a imparcialidade da professora em relação a Isis. Beatriz é extremamente profissional. Eu sei que é. Ela é uma excelente professora. Mas a senhora entende a posição delicada, não? Uma professora namorando a mãe de uma aluna. Nós não estamos fazendo nada de errado. Eu sei, e não estou dizendo que estão, mas... Dona Marta suspirou. Olha, doutora Carmela, eu vou ser honesta com a senhora. Eu não me importo com quem a professora Beatriz namora. O que me importa é manter um ambiente saudável e justo para todas as crianças. E o que a senhora está sugerindo? Que talvez seja melhor, no próximo semestre, transferir Isis para outra turma de artes. Ou talvez a professora Beatriz prefira dar aula para outra faixa etária, só para evitar qualquer aparência de favorecimento. Carmela sentiu raiva subir, mas se controlou. Dona Marta não estava sendo cruel, estava sendo prática. Posso conversar com Beatriz sobre isso? Por favor. E doutora Carmela? Dona Marta sorriu suavemente. Para o que vale, eu acho lindo, vocês duas.
A forma como a professora Beatriz olha para sua filha, para a senhora. É genuíno. Só precisamos fazer as coisas do jeito certo, entende? Carmela assentiu e saiu da sala com a cabeça girando. Ela foi direto para a sala de Beatriz, que estava organizando materiais após o fim das aulas. Carmela? Que surpresa! Precisamos conversar. Carmela contou sobre a reunião com Dona Marta. Beatriz ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Então é isso. Já começou. O quê? As complicações, os julgamentos, as pessoas decidindo que sabem o que é melhor para nós. Beatriz sentou-se em sua mesa. Eu sabia que ia acontecer, mas não achei que seria tão rápido. Bia. Não, está tudo bem, Dona Marta está certa. Eu não posso ser professora da Isis se estamos juntas. Seria injusto. Mas você adora dar aula para a turma dela. Eu adoro dar aula, ponto. E tem outras turmas, outras faixas etárias. Beatriz olhou para Carmela. A questão é, isso vale a pena para você? Todo esse estresse, toda essa complicação? Vale. Tem certeza? Porque vai ficar mais difícil, não mais fácil. As pessoas vão falar. Sobre a diferença de idade, sobre como aconteceu rápido, sobre tudo. Deixa falarem. Carmela. Não, eu falo sério. Carmela caminhou até Beatriz e segurou suas mãos. Eu passei 2 anos vivendo no medo. Medo de me machucar, medo de machucar Isis, medo de errar de novo. E sabe o que esse medo me trouxe? Solidão, uma vida tão controlada que eu esqueci como viver de verdade. E agora? Agora eu estou apavorada. Mas é um medo diferente. É o medo de quem está prestes a pular de um penhasco, mas sabe que vale a pena. Carmela tocou o rosto de Beatriz. Você vale a pena. Beatriz sorriu através das lágrimas que começaram a cair. Você também. Elas se beijaram ali mesmo, na sala de artes, no meio de telas e pincéis e desenhos de crianças. Foi um beijo diferente do primeiro, não hesitante, mas decidido. Um beijo que dizia, escolho isso, escolho você, escolho nós. Quando se separaram, Beatriz encostou a testa na de Carmela. Então vamos fazer do jeito certo. Eu converso com Dona Marta, a gente faz a transferência, mantém tudo profissional na escola. E fora da escola? Fora da escola, Beatriz sorriu. Eu quero jantares em família, passeios no parque, ir naquela exposição de arte com você e Isis. Eu quero construir algo real. Mesmo sabendo que vai ser difícil? Especialmente sabendo que vai ser difícil. As coisas que valem a pena geralmente são. Naquela noite, Carmela, Beatriz e Isis jantaram juntas. Mas dessa vez, não havia fingimento. Não havia scripts ensaiados. Depois que Isis foi dormir, elas se sentaram no sofá. Um copo de vinho para cada uma, apenas existindo juntas no silêncio confortável. Posso te perguntar uma coisa? Disse Carmela. Sempre. Por que você aceitou? Aquele dia, quando eu fiz aquele pedido maluco, por que você disse sim tão rápido? Beatriz ficou quieta por um momento, olhando para o vinho em sua taça. Porque eu também estava fugindo de algo. De alguém, na verdade. Carmela esperou, não pressionando. Eu tinha uma namorada em Campinas. Estávamos juntas há 3 anos. Eu achava que íamos casar, ter uma vida juntas. Beatriz soltou uma risada sem humor. Mas ela tinha outras ideias. Ela queria que eu fosse diferente, mais séria, mais madura, mais... Não eu. Dizia que eu era infantil, irresponsável, que precisava crescer. Bia. Terminamos 6 meses atrás. Eu vim pra cá pra recomeçar, pra me encontrar de novo. E quando você me fez aquele pedido, Beatriz finalmente olhou para Carmela. Eu vi uma oportunidade de provar que eu podia ser responsável, que podia fazer diferença na vida de alguém. Que eu não era essa pessoa perdida que minha ex dizia que eu era. Você nunca foi perdida. Você é incrível exatamente como é. Eu sei disso agora, porque você me mostra isso todos os dias. A forma como você confia em mim com Isis, a forma como você me escuta de verdade. Você me faz sentir vista. Você me faz sentir viva, confessou Carmela. Pela primeira vez em anos, eu acordo e fico animada para o dia. Não porque é parte da rotina, mas porque você pode estar nele. Elas se beijaram novamente, mas não com pressa.
Era um beijo que dizia: temos tempo. 3 meses depois. Carmela estava no piano, o mesmo que estava coberto de pó havia anos, tocando uma melodia simples. Suas mãos estavam enferrujadas, os dedos tropeçando nas teclas, mas ela estava tocando. Isso foi lindo. Isis aplaudiu da entrada da sala. Estava cheio de erros. Mas você está tentando de novo. Isso que importa. Beatriz apareceu atrás de Isis, usando uma camisa velha de Carmela manchada de tinta. Ela tinha passado a tarde pintando com Isis no quintal. Ela tem razão, sabe? Você está linda tocando. Carmela olhou para as duas, sua filha, sua namorada, e sentiu o peito apertar de uma forma boa, de gratidão, de amor. Vem, chamou, dando tapinhas no banco. Vamos tocar juntas. Isis pulou no colo de Carmela, e Beatriz se espremeu do outro lado. Juntas, criaram uma melodia caótica, mas alegre, rindo quando erravam, comemorando quando acertavam. Paula, que tinha vindo para o jantar de domingo, parou na porta da sala e tirou uma foto. Para vocês se lembrarem, disse quando perceberam sua presença, de quando começaram de verdade. 6 meses depois, a exposição de arte de Isis na escola. Ela tinha criado uma série de pinturas chamada Minha Família Crescendo. A primeira mostrava apenas ela e Carmela, cores escuras e traços pesados. A segunda mostrava a chegada de Beatriz, cores ficando mais vivas. A terceira mostrava as 3 juntas, um arco-íris de cores e possibilidades. E a quarta, a última, mostrava uma casa cheia de amor, com espaço para crescer. O que você vai colocar nesse espaço? Perguntou Beatriz, apontando para um canto vazio no último quadro. Não sei ainda, respondeu Isis pensativa. Mas vou descobrir. Famílias estão sempre crescendo, né? Carmela e Beatriz trocaram olhares. Não tinham planos de expandir a família tão cedo. Ainda estavam aprendendo a ser as 3 juntas. Mas a ideia não era assustadora. Era possível. E possibilidade era tudo o que Carmela precisava. 1 ano depois do pedido. Carmela e Beatriz estavam de volta ao café com letras. Nossa mesa, como Beatriz chamava. Você se lembra? Perguntou Beatriz. De quando tudo começou? Daquele pedido impossível? Como eu poderia esquecer? Você pode fingir ser minha esposa por uma semana? Carmela imitou sua própria voz nervosa daquele dia. E olha onde estamos agora. Onde estamos agora? Beatriz sorriu e tocou a mão de Carmela. No lugar mais assustador e mais maravilhoso possível. Apaixonadas de verdade. É apavorante, admitiu Carmela. É. Mas você sabe o que mais é? O quê? Vale cada segundo de medo. Porque do outro lado do medo está você. E Isis. E essa vida maluca e imperfeita e absolutamente perfeita que construímos juntas. Carmela entrelaçou seus dedos nos de Beatriz. Sabe o que é engraçado? Eu fiz aquele pedido para fingir ter uma família completa. E no final, eu acabei encontrando uma família de verdade. Não acabou ainda, disse Beatriz com um brilho nos olhos. Estamos apenas começando. E ela estava certa. Ainda haveria desafios. A diferença de idade que algumas pessoas nunca deixariam de comentar, os olhares em público, os momentos de dúvida e insegurança. Mas também haveria manhãs de domingo preguiçosas, jantares em família, Isis ensinando Beatriz a tocar piano enquanto Carmela pintava com ela, viagens para exposições de arte, risadas até a barriga doer. Haveria amor. Real, complicado, imperfeito, mas absolutamente verdadeiro. E no final, era tudo o que importava. E assim termina nossa história, pessoal. Da mentira que se tornou verdade. Do pedido impossível que se tornou amor real. Sabe o que eu mais amo nessa história? É que ela nos mostra que nunca é tarde para recomeçar. A Carmela tinha 47 anos e achava que sua vida de amor tinha acabado. Mas a vida tinha outros planos. E a Beatriz? Ela estava fugindo de um passado que dizia que ela não era boa o suficiente. Mas ela encontrou alguém que a viu exatamente como ela era e a amou por isso. E a Isis? Ela só queria uma família completa. E no final, ela ganhou muito mais. Ela ganhou 2 mães que se amavam de verdade e que a amavam incondicionalmente. Essa história nos ensina que o amor não tem idade. Famílias vêm em todos os formatos. Às vezes, as melhores coisas da vida começam com um salto de fé.
Coragem não é ausência de medo, é fazer o certo apesar dele. Nunca é tarde para ser feliz de novo. Obrigado por ter ficado até o final dessa história. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com alguém que Ela precisa faz minha mãe acreditar em sorrir, que é muito recomeços, importante. e me conta nos Está comentários. aqui, eu estou Você aqui. já teve que ser corajoso no amor? Já deu um salto de fé que mudou sua vida? E lembra, não importa quantos anos você tem, não importa quantas vezes você já se machucou, não importa quanto medo você sente, você merece ser feliz, você merece amor. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Até a próxima história. E que seja sempre uma história de amor, coragem e esperança. Um abraço.